Vai continuar nossa série de sermões, só que a gente vai entrar num livro novo, que a gente só vai conversar sobre ele hoje, porque ele é curtinho, que é o livro de Lamentações. Ele é quase um apêndice do livro de Jeremias, porque ele foi composto pelo profeta Jeremias também. Então eu quero te convidar a abrir lá em Lamentações, no capítulo 3, para que a gente comece a nossa reflexão dessa manhã. Lamentações 3, verso 1. Quando você encontrar, se você puder, fique de pé. Lamentações 3, a gente vai ler do verso 1 até o verso 40. O texto diz assim: Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele me conduziu e me fez andar na escuridão, não na luz. Sim, ele voltou a mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. Fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem e quebrou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou de amarguras e de pesar. Fez-me habitar na escuridão, como os que há muito morreram. Cercou-me de muros e não posso escapar. Ateou-me a pesadas correntes. Mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Ele impediu o meu caminho com blocos de pedra lavrada, fez tortuosas as minhas sendas. Como um urso à espreita, como um leão escondido, arrancou-me dos meus caminhos e despedaçou-me, deixando-me abandonado. Preparou o seu arco e me fez alvo das suas flechas. Atingiu o meu coração com flechas de sua aljava. Tornei-me objeto de riso de todo o meu povo. Nas suas canções eles zombam de mim o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me na cinza. Tirou-me a paz e esqueci-me do que é prosperidade. Por isso digo, o meu esplendor já desapareceu, bem como tudo que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Bom é esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Bom é que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem o quer ferir, e engula de zomba. Porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor leal. Porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Esmagar com os pés todos os prisioneiros da terra, negar a alguém os seus direitos, enfrentando o Altíssimo, impedir a alguém o acesso à justiça, não veria o Senhor tais coisas? Quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vem todas as desgraças como as bênçãos? Como pode um homem em vida reclamar quando é punido pelos seus pecados? Examinemos e ponhamos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, graças te damos pela tua palavra. Nos ajuda nesse momento, Senhor, a tirar da nossa frente qualquer coisa que possa nos atrapalhar a ouvir a tua voz, a aprender da tua escritura. Que nesse momento os nossos corações possam crescer aprendendo diante de ti. Que nós possamos nos prostrarmos diante da tua palavra. Então, com sinceridade, com honestidade, aprender do Senhor. Nos ajuda nesse momento, Jesus. Nos ajuda nas nossas fraquezas. Que nós pedimos no teu santo nome. Amém. Uma posição. Clarice Falcão canta assim: Botei um sofá e uma poltrona, na parede, natureza morta, um tapete com cheiro de mofo, e para dar uma vida uma jiboia, um lugar para eu ficar por horas. Eu que decorei meu fundo do poço. Quando eu cheguei não tinha nada, deu até vontade de ir embora. Quando eu desisti de achar a porta, comecei a me sentir em casa. Eu nem penso em como está lá fora, está gostoso aqui no fundo do poço. Um lugar para eu ficar por horas, eu que decorei
o meu fundo do poço. E ela passa o resto da canção repetindo esse verso esperançoso, né? Um lugar para eu ficar por horas, eu que decorei o meu fundo do poço. Essa é uma atitude possível diante da realidade de que na vida a gente encontra uma série de poços fundos e a gente acaba indo parar lá no fundo desses poços fundos. E quando a gente chega nesse lugar, uma conduta possível é essa da Clarice. A gente faz uma decoração bonitinha e a gente passa a habitar o nosso fundo do poço. A tristeza passa a ser o nosso alimento, a gente não vê mais esperança de sair, então é confortável. O que é ruim passa a ser o que há. E aí eu vivo lá no meu fundo do poço. Agora, a gente sabe que tem uma outra atitude possível. Eu posso encontrar um buraco fundo no meio do caminho, tropeçar, cair lá dentro, e então o meu coração se enche de ira, e eu fico revoltado, porque não é possível que as coisas ruins só acontecem comigo. Então, quando eu estou lá no fundo do poço, tudo que eu sinto é ódio pela vida, pela existência, por Deus, por quem mais que seja, e toda a realidade fica inundada pela minha raiva. A grande questão é que, se eu parar para refletir um pouquinho, eu vou perceber o que, nessa frase aqui, que eu encontrei em todo lugar, atribuída ao Lewis, mas eu não achei de onde veio, então pode ser que não seja dele, mas está na internet e a gente finge que é verdade. Ele disse o seguinte: eu sentei com a minha raiva tempo suficiente para ela me contar que o seu verdadeiro nome era tristeza. Depois de muita reflexão, o irado no fundo do poço descobre que, na verdade, o que ele sente é a tristeza de enfrentar o fundo de poços fundos. Beleza, a gente começa esse domingo de manhã com essa reflexão super feliz. E por quê? Porque a gente está num livro que chama Lamentações. É um livro lá da Escritura, está lá na sua Bíblia, tem aí. 5 capítulos dedicados a um choro sincero diante de Deus. Não à toa, Jeremias é conhecido como profeta chorão. O homem chorava mesmo. E está tudo bem. Ele chegava diante de Deus e chorava, abria o coração. E quando a gente encontra o livro de Lamentações, a gente pode ficar num lugar de estranheza num primeiro momento. Mas a realidade é que Jeremias está enfrentando o que todos nós eventualmente enfrentamos e enfrentaremos. Ou seja, o desafio de uma vida que tem altos e baixos. E quando a gente chega no baixo, tristeza é o que aparece. Essa tristeza pode se camuflar num suposto conforto. Ela pode se camuflar numa raiva. O que importa é que, no fim das contas, a gente vai ter de lidar com as nossas tristezas. A reflexão de hoje é para a gente conversar sobre qual é a função do lamento na história da nossa vida e o que surge desse lamento. E é essa pergunta, tema da nossa reflexão: o que nasce do lamento? Eu quero te convidar então a passear pelo texto comigo, para que a gente possa primeiro aprender algumas lições e depois fazer a aplicação dessas lições na nossa vida. A primeira coisa que a gente percebe quando a gente encara esse texto de Lamentações é o seguinte: o profeta pinta um quadro. Se a gente ler lá dos versos 1 até o verso 17, a gente tem uma pintura bastante clara do que está acontecendo com ele. E é só desgraça. Só desgraça. Vamos voltar lá no texto? Vamos dar uma olhada de novo? Jeremias começa assim: eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele se identifica, antes de tudo, como alguém que sabe o que é estar aflito. Jeremias conhece a aflição e ele diz até de onde essa aflição veio. A gente vai falar sobre isso depois. Mas então ele começa a pintar a situação dele. Vamos seguir no texto. A gente não vai ler exatamente, mas vai pensar as ideias. Ele anda na escuridão e não na luz. A mão do Senhor é contra ele em todo o tempo. A pele e a carne dele envelhecem. Os ossos estão quebrados. Ele se sente como uma cidade sitiada, cercada. E o cerco é de amargura e pesar. Ele vive na escuridão como aqueles que já morreram. Tem muros em volta dele. Ele tenta, mas não consegue escapar. Ele se sente acorrentado. E quando ele grita por socorro, não tem resposta nenhuma. O caminho está cheio de pedras, então ele não consegue andar. As sendas dele são tortuosas. É como alguém, um viajante, que encontra um urso e um leão. Não só um urso ou um leão, mas os dois. E o que eles fazem é tiram ele da estrada, despedaçam, jogam ele por aí.
Ele se sente como alguém atingido por flechas poderosas que vêm do arco do próprio Deus. O seu coração é atingido por essas flechas. Então, o consolo que poderia vir dos compatriotas não existe. A nação se ri de Jeremias. Ele virou tema de canção, mas não é elogio não, é desprezo mesmo. Ele come ervas amargas, ele bebe fel, os dentes foram quebrados com pedras, ele foi pisoteado. No fim, o verso 17 diz assim: tirou-me a paz, eu esqueci do que é prosperidade. Curioso que no nosso tempo isso é esquisito, né? Um evangelho que reforça tanto, que reforça tanto essa ideia de prosperidade, riqueza, alegria. É difícil ver um texto onde um servo fiel de Deus encontra-se no momento onde ele sente que perdeu tudo. Nem paz ele tem. A situação de Jeremias é uma situação de aflição terrível. E ele identifica o agente da sua aflição. Quem é que deixa Jeremias assim? E aí? Quem deixou Jeremias assim? Gente, vamos lá, galera. O próprio Deus. Deus é o agente da aflição de Jeremias. Ele diz: foi pela ira do Senhor que eu sofri essas coisas. Jeremias, ele não está culpando a Deus. Tá? A gente leu o texto todo, a gente sabe como a coisa continua. Mas ele reconhece que o agente da sua aflição é o próprio Deus. A gente já falou sobre isso. Quanto é desesperador imaginar a mão do Senhor estendida contra nós. É isso que Jeremias fala de novo. O Senhor estendeu a sua mão contra mim. Nem quando ele ora, nem quando ele grita, nem quando ele pede socorro, ele é ouvido. Então, o que resta para Jeremias? O que esse cenário faz brotar? Esse lamento, esse canto, essa oração de lamento. Nos versos 18 a 20, a gente tem mais claramente Jeremias apresentando isso a Deus. Eu vou te convidar a ler lá comigo. Ele diz assim: por isso digo, o meu esplendor já desapareceu, bem como tudo que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Jeremias apresenta a sua aflição diante de Deus como essa oração de lamento. E aqui a gente precisa fazer uma diferença muito, muito importante. A diferença do lamento para a murmuração. A gente encontra essas duas expressões na Escritura, e uma delas é condenada e a outra não. Por quê? Na verdade, esse exercício é fácil. Se você entrar no seu celular, e não faça isso agora, pesquisar aí no Google o que é lamentação e o que é murmuração, a gente vai encontrar lá no dicionário uma diferença clara. A lamentação, ela é um canto de tristeza, de sofrimento. Inclusive, ela pode ser uma canção mesmo, composta para falar sobre o quanto se sofre. Agora, a murmuração, ele é, inclusive o Google usa exatamente essa expressão, um falatório depreciativo. A murmuração é um jeito de você reclamar da existência. Não é sobre expressar tristeza e sofrimento, mas é sobre ser ingrato contra tudo que existe. Você pode ser um murmurador no momento mais feliz da sua vida, porque a realidade é que as circunstâncias não fazem a murmuração. É o desejo do coração desequilibrado que leva a murmurar. Agora, o lamento é resultado de uma realidade de tristeza e sofrimento. Então, o que resta é expor essa tristeza. É exatamente isso que Jeremias faz diante de Deus. Ele faz uma oração completamente sincera, honesta. Ele apresenta a Deus a sua situação. Ele sabe que se o Senhor é aquele que causou isso tudo nele por sua ira, então o melhor lugar não é fugir desse Deus, mas é diante dele, abrir o seu coração. Dizer: Senhor, eu já não espero mais nada. A minha expectativa foi embora. Não tem mais qualquer esperança. Aí, o bonito muda a tônica da oração. De repente, ela se transforma. Nos versos 21 a 33, a gente tem uma mudança de tônica. Notem, Jeremias diz assim: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, lembro-me da amargura e do meu pesar, lembro-me disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. O meu esplendor já desapareceu, bem como tudo que eu esperava do Senhor. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperanças. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Vocês perceberam que tem uns dois pontos aí? Ele agora vai começar a dizer a razão da esperança dele.
É porque é graças ao amor do Senhor que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Bom é esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Bom é que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem o quer ferir e engula a desonra, porque o Senhor não desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor leal, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Jeremias muda abruptamente de tônica, porque a fé que ele tem no Deus verdadeiro que se revelou, ela brota no meio do lamento. É através dessa oração sincera com Deus que então a fé de Jeremias sai de um lugar de conceitos etéreos na cabeça, uma capacidade cognitiva de crer, e passa a ser um jeito de encarar a existência. Agora Jeremias não sabe só que Deus é um Deus poderoso, que tem um amor leal que dura para sempre, mas ele começa a experimentar isso no meio da dor. Então, aquele que já não esperava coisa alguma de Deus, diz assim: bom é esperar no Senhor, bom é esperar no Senhor, porque o Senhor oferece amor para aqueles que colocam a sua esperança nele. A tônica da oração sofre quase como uma cambalhota. Então, ele passa as lições que ele aprende no meio dessa história toda. E ele faz isso através de algumas perguntas. Vamos lá, nos versos 34 a 40. Esmagar com os pés todos os prisioneiros da terra, negar a alguém os seus direitos enfrentando o Altíssimo, impedir a alguém o acesso à justiça, não veria o Senhor tais coisas? A primeira lição implícita nessa pergunta é: Jeremias sabe que Deus é justo, e ele reforça isso no coração dele. Deus não ficará calado diante da injustiça. Ele sabe que Deus agirá de maneira justa como tem agido. No verso 37, quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não tiver decretado? Então no verso 38, não é da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças como as bênçãos? Jeremias reconhece o poder de Deus e o governo de Deus. Ele governa todas as coisas, ele tem poder sobre todas as coisas. É dele que vem as desgraças, é verdade, a aflição que Jeremias sofreu veio do Senhor, mas é também dele que vem todas as bênçãos. No verso 39, como pode um homem em vida reclamar quando é punido pelos seus pecados? E aqui a lição não é só sobre Deus, mas também sobre si. Jeremias tem aquela compreensão sobre o homem, não mais como um conceito, mas como uma certeza. A punição, a ira de Deus vem pelos nossos pecados, ele reconhece isso. Como então o Senhor não vai punir os pecadores se ele é justo e todo-poderoso? Ele pune os pecados, é isso que ele reconhece. Ao mesmo tempo, ele oferece amor e compaixão. Por fim, no verso 40, ele diz assim: examinemos-nos e ponhamos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor. Jeremias, por fim, aprende uma lição de arrependimento e de esperança. Dá para voltar para o Senhor. Existe um caminho de retorno. Essas foram as profecias oferecidas ao povo naquele tempo, que o povo recusou de diversas maneiras. Havia uma esperança de retornar ao Senhor. Como? Um novo compromisso diante de Deus. Beleza. A gente caminhou pelo texto, e agora eu quero te convidar a organizar essas ideias na sua cabeça e aplicar isso à nossa vida. E a primeira aplicação que eu queria fazer é a seguinte: Deus nos convida a orações sinceras. Deus nos convida a orações sinceras. A gente conversou lá no retiro sobre como é inútil atuar diante de Deus. Eu lá na pregação, eu inclusive falei, sobre como que o termo hipócrita que a gente usa, alguém que não vive aquilo que fala, é originalmente uma palavra para ator. Todo hipócrita é, no fim, um ator. E a verdade é que, por melhor atores que sejamos, nós nunca vamos poder atuar diante do Deus
que conhece e sonda os corações. É por isso que o chamado às orações sinceras é um chamado da Escritura e um comando lógico. Por que fingir diante de Deus que te conhece melhor do que você mesmo se conhece? Não há por que atuar. Mas a gente tenta pelo seguinte, porque uma visão errada sobre o Evangelho foi sendo construída na nossa sociedade, foi alcançando um lugar no nosso coração, que é o seguinte: a gente cresceu muitas vezes com uma ideia errada de que Deus é um juiz irado, que está lá do céu esperando você pecar para então, meu irmão, vir igual aquelas crianças com lupa na formiga e botar fogo em você. É isso que Deus quer, que você cometa um deslize para que então Ele possa te punir. Sabe qual é o problema nessa visão? É que Deus de fato é um justo juiz que quer e precisa demonstrar a sua ira aos pecados. Mas é aqui que entra um conceito teológico muito importante: o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Vicário é uma palavra que significa substitutivo. Jesus morreu no meu e no seu lugar. Aí você fala assim, eu já sei disso. Mas sabe como isso impacta a sua vida de oração? É que o Cristo que morreu na cruz é o Cristo que enfrentou a ira do justo juiz, para que você se relacione com um Deus que é Pai amoroso. É por isso que as orações sinceras são possíveis, porque a gente não está num tribunal diante de um juiz que está esperando a gente errar, porque o juiz foi para Cristo, para que o Pai viesse para mim e para você. Lembra quando Jesus foi batizado por João Batista, naquela cena majestosa, quando ele entra no rio, e então desce uma pomba no céu, ali demonstrando o Espírito Santo, a presença do Espírito descendo sobre Jesus, e então uma voz diz: esse é meu filho amado, de quem me agrado. Em outra tradução, esse é o meu filho amado, em quem encontro prazer. Essa cena é linda, para mim um dos textos mais bonitos da Escritura, porque a gente tem Pai, Filho e Espírito Santo ali presentes. E essa fala de Deus sobre Cristo é a mesma que agora repousa sobre mim e você. Porque você é bonzão, porque eu sou bonzão? Não, porque Cristo morreu na cruz no nosso lugar. A ira foi derramada sobre Jesus, para que então nós experimentássemos amor. Quando a gente chega diante de Deus com sinceridade, o que a gente encontra é misericórdia da parte do Senhor. É por isso que o lamento encontra seu lugar, porque a gente pode ali expor o nosso coração sem medo que Deus então derrame o cálice da sua ira, porque Cristo já o tomou inteiro. Quando a gente percebe isso, então a gente começa a entender a mesma lição que Jeremias entendeu. Aquelas doutrinas, as coisas que a gente acredita e crê, o que a gente estuda lá na EBD, 9h20 da manhã, essas coisas não estão desconectadas da nossa existência. Pelo contrário, elas envolvem, elas abraçam, elas justificam tudo isso que a gente está fazendo aqui. O que a gente aprende da Escritura não é uma série de conceitos, mas um jeito de viver a vida. E a nossa esperança brota desse lugar. Um Deus que envia seu Filho para que nós possamos receber amor no lugar de ira. Amor no lugar de ira. O lamento, o júbilo, a gratidão, o desespero, a exaltação, tudo isso tem seu lugar na oração do crente. Porque tudo isso tem lugar no coração do crente. A gente passa por todas essas coisas, a gente se sente feliz. E quando a gente se sente feliz, a gente vai lá e ora, ou pelo menos deveria orar a Deus agradecendo pelas muitas bênçãos, expressando a nossa alegria. Mas então quando a gente se sente triste, descontente, quando o nosso coração se enche de ingratidão, a gente devia ir lá também e falar: Senhor, hoje eu não me sinto agradecido por absolutamente nada. Nada do que acontece na minha vida está bom. Jesus, por que as coisas estão assim? E então no meio dessa oração, a gente descobre o que Jeremias descobriu. Mas é bom esperar no Senhor, porque o seu amor leal dura para sempre. Porque o seu amor leal dura para sempre. Desse lugar, a gente chega na nossa segunda aplicação. E a pergunta é: o que nasce no lamento? Essa é a pergunta aqui. E eu quero que você me responda, por tudo isso que a gente leu aqui, o que você acha que nasce no lamento? Uma palavra. E aí? Vamos lá, galera.
Esperança. Esperança. É a esperança que nasce no momento. A esperança, ela tem um aspecto curioso. Eu estava vendo um podcast essa semana. Lembra que eu citei umas semanas atrás no sermão um podcast de um rapaz que era cristão e que aí falou lá uma monte de abobrinha e tal? Na semana passada, ele foi naquele Inteligência LTDA junto com o Vitor Fontana, que é um teólogo paulista. E aí os dois lá conversaram sobre essa situação toda. Cara, eu comecei a ver e falei assim, vou ver um pouquinho. Vi quase 3 horas de podcast, que eram 2 horas e 40 de podcast. E lá no meio disso tudo, o Vitor Fontana falou assim, a esperança tem, eu estou parafraseando, tá? Porque eu não lembro exatamente o que ele disse. A esperança tem um aspecto curioso, que é, ela nasce no lugar do desespero. É por isso que ela é a esperança. Ela é a antítese do desespero, ao mesmo tempo que ela é o outro lado da moeda. Vamos lá, pensa comigo. Tá tudo bem. Você tem tudo o que você quer. Você é a pessoa mais feliz do mundo. Não existe uma única queixa a ser feita. Você não deseja mais nada, porque você já conseguiu tudo o que você queria. Você está no ápice da sua existência. Você tem esperança do quê? Nada. Não existe mais esperança. Eu tenho tudo. O que eu espero, minha expectativa, meu desejo de algo melhor, não tem nada, absolutamente nada. A esperança nasce quando a gente reconhece que as coisas não estão tão bem, que elas podiam ser melhor. Tem alguma coisa que está fora do lugar, algo que desafinou. A canção parecia bonita, mas então agora entrou alguma coisa aí que gerou um ruído. Da onde isso vem? Essa é a experiência humana. A gente olha para tudo que Deus fez e a gente percebe aquele refrão lá do Gênesis. Deus viu que tudo era bom e parece bom, mas então quando a gente dá uma segunda olhada, cara, algo estragou o que era bom. O que foi isso? E a Escritura diz, foi o pecado. E então tem alguma coisa ali que saiu do lugar. O refrão da esperança da Escritura, a música muda de tônica quando Cristo entra no mundo e agora a gente pode esperar por algo melhor. A esperança sempre é expectativa. Esperança sempre pressupõe espera. A gente deseja algo, a gente crê que esse algo vai acontecer. Nosso coração então se enche de esperança e a gente espera por isso. É por isso que a tristeza nunca se encerra na tristeza. É por isso que as orações sinceras, de coração aberto da Escritura, acabam em cantos de louvor, porque Deus substitui o nosso choro por canção, as nossas lágrimas por alegria. Nossa cara posta ao pó vira um sorriso jubiloso. Nossa tristeza, que nos faz querer ficar recolhido no nosso canto, é transformado em dança de celebração diante de Deus. O poder do Evangelho é o poder de ressignificar a tristeza, de transformar, mais uma vez, a tristeza em alegria. Eu vou caminhar para a conclusão dizendo o seguinte: a gente viu aqui Jeremias pintando um quadro terrível, né? Ele estava no fundo do seu poço fundo. Jeremias, no entanto, não sente nem aquela raiva, que é só um jeito de mascarar a tristeza, nem esse conforto de ficar por lá mesmo. O que ele percebe é que dá para esperar, dá para crer que pode melhorar. Por quê? Porque o agente da aflição não tem prazer na aflição. O prazer do Senhor está exposto no texto. Vamos ler lá os versos 31 a 33, juntos, em uma só voz? Abre aí, 31 a 33. Porque o Senhor não desprezará para sempre, embora Ele traga tristeza, mostrará compaixão, tão grande é o seu amor leal, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. O prazer do Senhor nunca será no sofrimento humano. O prazer do Senhor é em homens que são reconectados com Ele. A gente descobre isso quando a gente vê a história de Cristo Jesus. Jesus é a prova de que o Senhor não tem prazer no sofrimento. Se fosse o caso, era só deixar, meus irmãos. Era só deixar. Nosso destino justo era realmente a condenação eterna, separação de Deus, morte que não tem mais fim.
Mas então Jesus entra no mundo para mudar essa história. O próprio Deus se faz homem e toma a aflição da humanidade para si, para que os homens possam encontrar prazer e júbilo de novo. A mensagem do Evangelho é aterradora e completamente contrassenso. Quem faz esse tipo de coisa? O Deus Todo-Poderoso faz. O Criador de todas as coisas envia seu próprio Filho para morrer no lugar dos pecadores. A gente está tão acostumado em repetir isso e falar Jesus morreu pelos nossos pecados, que a gente perde o impacto disso. Meu irmão e minha irmã, não repita essa frase como se fosse um negocinho que você aprendeu na escola bíblica dominical, na pregação, num devocional, e é só uma coisa aí que você diz, um tipo de texto que você decorou. Não, é a verdade mais aterradora sobre a humanidade. Nós estávamos perdidos, mas Deus tanto nos amou que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse amor invade a nossa vida, invade a nossa existência, deve invadir as nossas orações também. A gente precisa crer nesse amor, acreditar nesse amor, e especialmente viver esse amor. Nos momentos de maior tristeza, quando o lamento é a única solução aparente, nós somos convidados a lamentar mesmo, a apresentar diante de Deus as nossas tristezas e inquietações. E então, certamente nós vamos ser surpreendidos pela verdade de que o amor de Deus nos acompanha em todo o tempo, e bom é esperar no Senhor. Que nos nossos momentos de lamento a gente possa perceber a esperança brotar, e quando essa esperança surgir, que nós possamos aprender a cultivar a esperança. Como? Trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. Todavia, eu me lembro daquilo que pode me dar esperança. Nosso trabalho é de não esquecer. Nossa memória é ruim demais. Então faça um esforço. Todo dia lembre o seu coração. Temos razões para esperar confiantemente no Senhor. Seu amor dura para todos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos porque o seu amor leal nos acompanha todo o tempo, Jesus. Isso é aterrador. Obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado porque quando o Senhor entrou na história, quando o Senhor morreu no nosso lugar, quando o Senhor ressuscitou para que tivéssemos vida, tudo mudou, Jesus. Tudo mudou. Que nós jamais nos conformemos com a verdade de que o Senhor se fez homem e morreu no nosso lugar. Que o Cristo que abre mão da sua glória, que é visto em forma de servo e caminha até a cruz do Calvário, possa nos constranger de verdade. E então que desse constrangimento nasça a esperança da certeza do amor leal de Deus. Que no nosso dia mais triste, que no meio das nossas orações de lamento, a gente encontre essa alegria mais uma vez, Jesus. Preenche a nossa existência com a alegria que vem do teu poder, do teu amor, do teu cuidado. Que a nossa tristeza não dure para sempre, mas que o Senhor substitui a nossa tristeza por cantos felizes. Nós queremos celebrar na tua presença. Traz de volta, Jesus, ao nosso coração a alegria da sua salvação. E então cantaremos e louvaremos a ti. Nos abençoa, Jesus. Faz isso nas nossas vidas. Que nós pedimos no teu santo e poderoso nome. Amém e amém.